Você escreve partitura do jeito certo? Nessa aula eu vou explicar como e por que você deve evitar esses 3 erros. E no final tem um bônus. Hoje eu vou começar pelo porquê e depois eu vou explicar o como. Existe uma coisa em música que se chama ortografia musical, que, como o próprio nome diz, é a forma correta de você escrever as coisas em música, né? Eu vou falar, é claro, de alguns aspectos, né? 3 aspectos da ortografia musical e um bônus no final, mas existem outras regras de ortografia. Tá? E para que essas regras? Né? Regra pela regra, nossa, mas tanta regra, tem que ficar obedecendo regra, nós somos escravos das regras, né? Não, não é regra pela regra. A finalidade dessa regra, principalmente a regra que eu vou falar hoje, é uma coisa muito simples, que é facilitar a sua leitura. Sempre que você vê a partitura seguindo uma determinada regra, né, o nosso cérebro vai se acostumar com essa escrita, com essa forma de escrita. Quando aparece uma coisa diferente, né, aí acende um alarme no nosso cérebro, e aí a gente vai focar essa atenção nesse alarme e perde a atenção na leitura. Tá? Então é muito importante a gente não perder a atenção com essas coisas, e por isso que uma partitura escrita da forma correta, ela vai te ajudar na leitura. Né? Então, se você está escrevendo a partitura para alguém ler, então quando você escreve da maneira certa, você está ajudando a pessoa que vai ler a ter uma melhor leitura dessa partitura. E para quem está seguindo pelo livro, Os Pilares da Música, nós estamos no capítulo 6, tá? Então, se você tem o livro, você pode acompanhar pelo capítulo 6. Se você não tem e tem curiosidade aí de saber mais sobre o livro, eu vou deixar o link para você encontrar aí as lojas, né? Tá sempre atualizado ali quais são as lojas que estão tendo o livro e estão entregando. Então, para a gente começar, vamos aqui ver na tela, né? A primeira coisa para você saber essas 3 regras que eu vou falar hoje é você conhecer as partes que compõem uma figura musical, tá? Então, aqui, por exemplo, essa figura aqui, ela tem a cabeça, tá? Então a bolinha é a cabeça da nota. Essa outra figura aqui, que é a mínima, né? Quem já viu a aula sobre as figuras já está sabendo, tá? Então, se você não viu, você pode depois procurar. Tem a playlist de teoria musical, você encontra lá sobre as figuras musicais, tá? Então, essa outra figura, ela já tem 2 partes, né? A cabeça, que é a bolinha, e a haste, que é esse tracinho aqui, tá? Então, 2 partes. Já essa outra figura aqui, ó, deixa eu mudar ela aqui, tá? Aparecem umas pausas aqui, porque ele complementa, tá? Automaticamente, tá? Mas esquece, por enquanto, isso aqui preocupa só com a nota, tá? Aqui, ó, então tem a cabeça, a haste é aqui, né? Como você já viu, e essa bandeirinha aqui é o colchete, tá? Então, cabeça, haste e colchete são as três partes que compõem uma figura musical. Tá? Então essa é a primeira coisa que você precisa saber. A primeira regra é a seguinte: quando a figura, né, aqui, vamos imaginar aqui, ó, nós temos a pauta aqui com 5 linhas, né, eu estou na linha do meio, mas quando eu passo para uma linha acima, né, para as linhas de cima e as linhas suplementares também, tá? A haste tem que ficar para baixo, tá? Então a haste, que é essa parte aqui, né, ela tem que ficar para baixo. Quando eu desço a figura, a haste tem que ficar para cima. Tá vendo que o programa aqui já faz automaticamente, né? Eu vou subindo a figura, ó, aí ele vai ajustando a haste para mim, né? Automaticamente, tá? Ele está configurado para isso, né? Olha aí, tá? Então quando ela estiver para baixo, a haste é para cima, e quando ela estiver para cima, a haste é para baixo. Na linha do meio, aí tanto faz, você pode fazer para baixo ou para cima,
tá? É claro que o programa me permite aqui, ó, eu posso fazer isso aqui, né? Eu posso mudar, mas ele já automaticamente segue a regra correta aí das figuras, tá? Para que essa regra, né? Olha só, se a minha figura tá lá em cima, né? E eu ainda faço aqui, ó, ainda coloco ela para cima, o que que acontece? Ela vai sair do campo de visão aqui, né? Quanto maior o seu campo de visão, quanto mais abrangente o seu campo de visão, né? Mais difícil vai ser a sua leitura, né? Se você tiver que ler num campo menor, a sua leitura vai ser melhor, tá? Então, o objetivo dessa regra é trazer o campo de visão para o centro da pauta, tá? Lembrando, como eu falei no início do vídeo, o importante da regra é fazer uma melhor leitura, tá? Para isso existe a regra, não é só para regra por regra, não, é regra para ajudar você, tá? Então, aqui tem essa primeira regra, né? A segunda regra, né, ele nem me permite fazer errado aqui, deve ter alguma maneira aí de fazer errado, porque o Sibelius é bem completo, então se eu quiser fazer, né, por alguma questão artística aqui, mas eu não sei fazer, que é o seguinte, a haste quando está para baixo, ela fica do lado esquerdo, tá vendo? Ela não fica desse lado aqui, ela vai ficar do lado esquerdo. E quando ela está para cima, ela fica do lado direito, tá? Ela não fica aqui do lado esquerdo, tá? Então eu vou colocar na tela aí para você ver o certo e o errado, né? Então a haste, quando ela está do jeito errado, ela forma, né? Ela lembra, né? De longe aí um 6 ou um 9, né? Se ela estiver parecendo um 6 ou um 9, tá errado, tá? Se ela estiver parecendo um P de pato ou um D de dinossauro, ela tá certa, tá certo? Então aqui é a segunda regra, tá? Quando ela estiver para cima é para a direita e quando ela estiver para baixo é a esquerda. E aí vem a terceira regra, que é quando tem o colchete, né, que é essa bandeirinha aqui, né? Tem figuras que tem um colchete, no caso a colcheia, a semicolcheia tem 2, a fusa tem 3, tá? Aqui, como eu falei, ele completa automaticamente com as pausas aqui, né? Mas a gente não está falando hoje de pausa, né? Tá? Então aqui, ó. Aí, o colchete, né, que são as bandeirinhas, ó, eles são sempre para o lado direito, seja para baixo, seja para cima, tá vendo? A haste vai trocar de lado, ó, mas o colchete é sempre para o lado direito, tá? Então, ó, se for só uma colcheia aqui, ó, tá a mesma coisa, né? Opa, aqui, né? Tem que estar selecionado, senão ela não troca de lado aqui, ó. Se tiver para cima, a haste é para o lado direito e o colchete para o lado direito. Se estiver para baixo, a haste é para o lado esquerdo, mas o colchete continua sendo para o lado direito, né? Tá? Então essa é a terceira regra, tá? Então falando aqui também de uma outra, de uma exceção aqui, ó, coloquei aqui na tela, também já deixei preparado aqui, quando eu tenho duas vozes, né? Então quando eu tenho duas vozes, aí não é a regra, tá vendo que tem nota aqui em cima que tá com a haste para cima, era para estar para baixo, né? Mas ela tá com a haste para cima, por quê? Porque ela é a voz de cima, ela é a primeira voz, tá? Voz de cima e ó, ele aqui até faz verdinho a segunda voz, né? A voz de baixo fica verdinha aqui as notas e a voz de cima fica azulzinha, né? Mas aí quando eu tiro, ó, elas todas ficam pretinhas, não dá para ver diferença. Então você vai diferenciar a voz de cima pela haste, tá? Então tudo que tiver haste para cima é a voz de cima, tudo que tiver haste para baixo é a voz de baixo, né? Ah, maestro, mas é fácil, né? A nota que tiver acima é a voz de cima e a nota que tiver abaixo é a voz de baixo. Não, senhores, tá? Não, senhores. Aqui é o seguinte, ó. Porque aqui, ó, se a nota de cima, se a voz de baixo estiver tocando uma nota acima da voz de cima, pode acontecer, né? Então aqui, ó, sol, lá, si, dó, né? E aqui, ó, si, dó, lá, mi. Olha, ó.
tá vendo? Então aqui aconteceu um cruzamento que a gente chama, né? Que a voz de cima ficou embaixo e a voz de baixo ficou em cima. Mas aí pela haste a gente sabe, tá? Então aqui ó, ficou sol, lá, si, dó, né? E aqui si, dó, lá, mi, tá? Então fica claro qual é a primeira, qual é a segunda voz aí, tá? E também quando ela tiver, ó, quando as duas notas estiverem, as duas vozes, perdão, estiverem tocando a mesma nota, o que acontece? Ela vai ter uma cabeça só, mas aí pelas duas hastes você sabe que são duas vozes tocando ou cantando a mesma nota. Tá? Lembrando que em música a gente chama de vozes, né? Se tem dois instrumentos, né, tocando coisas diferentes, a gente diz que estão tocando a duas vozes, né, mesmo que não sejam cantores, tá? E agora o bônus que eu falei no começo do vídeo, né? Sabe aquela partitura que você achou de graça na internet? Né? Aí você começa a ler, ela é ruim de ler, né? Parece que ela é estranha e muitas vezes ela não está com a regra errada, ela não está fora da regra, mas ela é ruim de ler, né? Então, além da regra, né, de fazer as coisas de acordo com a regra, tem uma outra coisa que ajuda na leitura, que é a diagramação, tá? Vamos voltar aqui, deixa eu abrir aqui para você, aqui ó, a tela é o seguinte, ó, por exemplo, a colcheia, né, ela vale mais do que a semicolcheia, que é essa que tem dois tracinhos aqui, né, 4 tracinhos, né? Ou seja, ela é mais longa, né? A semínima é mais longa ainda e a mínima mais longa ainda. Então, isso é uma. Não é nem diagramação, né? Mas é uma regra também do espaçamento, tá? Aqui, ó, tem um espaço maior, porque essa nota é mais longa. Aqui já é um espaço menor. Aqui já é um espaço maior do que o da colcheia, né? Então esse aqui tem um espaço maior do que o da colcheia, mas é um espaço menor do que a mínima. Então tá vendo? Essas 4 aqui são semicolcheias, são mais próximas. Essas 3, tá vendo aqui, ó, um grupo com 3 figuras, mas não estão as 3 equidistantes, elas não estão na mesma distância. Por quê? Porque essa aqui vale mais, ela dura mais tempo, então ela fica mais separadinha. Essas duas aqui, ó, duram menos tempo, então elas ficam mais juntinhas. E aqui, ó, mais separada um pouco, porque aqui é colcheia, aqui é semicolcheia mais perto, né? Aí eu preparei um exemplo aqui, olha só a bagunça aqui, ó, pra você ver. Olha isso aí, como é que você lê um negócio desse, né? O Sibelius, né, esse programa que eu uso aqui, ele já faz automaticamente esse espaçamento aqui, né? Mas se você for mexer nas coisas aqui, ó, ele pode bagunçar, tá? E aqui eu já deixei bagunçado de propósito para você ver como é que fica ruim, né? Tá? Então, isso é uma coisa que às vezes você tem que corrigir manualmente, tá? Quando vai fazer a edição da sua partitura. Aí você teria que puxar aqui de volta, sabe? Fazer essas coisas. Ó, essas 3 estão iguais, não era para estar igual, né? Essa aqui tem que estar um pouquinho mais longe, ó. Aqui, assim, tá? E assim por diante, né? E aí você vai arrumando. Isso é um problema de espaçamento, né? E também tem a questão da diagramação. Bom, e aqui um exemplo da diagramação aqui, eu peguei um arranjo que eu estava fazendo aqui, que ainda não está pronto, aí olha só, quando eu fui colocar a parte aqui, por alguma razão, né, ele deixou um espação aqui e depois diminuiu o espaço ali, né. Ó, outra coisa aqui, ó, esse texto aqui está muito perto, né, então ou eu arrasto aqui, só que aí na hora de imprimir pode cortar, né. Então eu posso vir aqui, por exemplo, ó, e mudar aqui no layout aqui para 12, por exemplo, né? Olha aí, ó, ele já deu um espacinho aqui, tá? Aí aqui, ó, eu tenho que arrastar, né? Senão vai ficar ruim a leitura. Isso atrapalha a leitura, né? Como eu falei, nunca é só uma questão estética, mas é estético também, né? É bom ter uma partitura bonitinha, arrumadinha, né? Tá? Então, olha aí, ó, melhorou bastante a estética e com isso também melhora a leitura. Bom, e aqui tem outro detalhe também que é interessante da gente saber, né? Isso também está lá no livro.
que é sobre os grupos, né? Eu posso agrupar aqui no caso são 4 colcheias, né? Então na verdade são 4, ó, aqui, ó, 4 colcheias, né? Mas que a gente pode agrupar. Quando a gente agrupa, né? Você pode usar uma barra só e aí, né? Significa que eu tenho 4 colcheias, ou seja, que a semínima e a mínima, como elas não têm a bandeirinha, né? Que é o colchete. Você não pode agrupar, então você pode agrupar a partir da colcheia, né? Aqui eu tenho uma colcheia e 2 semicolcheias, né? Deixa eu desagrupar aqui para você ver como é que fica, ó. Olha aqui, ó, né? Vê que ela tá já, né, tentando acompanhar a regra ali, né? No caso, o computador já deixa como a linha do meio você pode botar para cima ou para baixo, ele já fica setado ali para botar para baixo, né? Então aqui, ó, 2 semicolcheias e uma colcheia, quando junta, fica assim, ó, né? Opa! Peraí, deixa eu fazer assim que fica mais fácil. Aí, tá? Então, ó, um tracinho só nessa aqui, porque ela é colcheia, e essas duas tem 2 tracinhos, né? Aqui são 4 semicolcheias, né? Então, desagrupando, elas são assim, ó, tá vendo? Aí eles seguindo a regra, ó. Essa aqui para baixo, essa pode ser baixo ou cima, né? Essa aqui tem que ser para baixo. Quando eu junto, né? Olha aqui. Aí quando eu junto, aí eu posso fazer uma média aí, tá? Porque senão ela ficaria assim, ó. Isso também pode acontecer, ó, tá? Mas isso no caso quando é uma nota muito grave e outra muito aguda lá, ó. Aí a gente faz isso aqui, tá? Quando não for, você não faz isso não, tá? Aí você faz aqui assim, normal. Lembrando que você também pode deixar suas dúvidas, as suas perguntas nos comentários, né? E aproveita para me contar aí também se você já conhecia todas essas regras ou se você conhecia algumas dessas regras também aí nos comentários, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!